Perfeito. Então, pessoal, eu recebi uma pergunta no Slack, na verdade, do João Vitor, mas ele não está aqui agora, então eu acabei não respondendo a ele, mas se ele aparecer eu respondo. Como é que vocês preferem? A gente começa discutindo as partes que eu pedi para vocês lerem no capítulo 9, ou vocês querem começar com alguma dúvida anterior, ou da lista? Como é que estamos? Eu acho que eu só tenho dúvida sobre o que você pediu para a gente ler. Então, vamos lá. Então, na última aula a gente discutiu a parte de incidência oblíqua, né? E começamos a falar um pouco sobre, pedir para vocês lerem um pouco sobre a parte de absorção e dispersão que aconteceria nos condutores, certo? Se não me engano. Foi isso? Então, não estou aqui aberto, na verdade, o último quadro meu que a gente fez, mas acho que foi isso, né? Então, vamos começar com a seção 9.4. Me corrija se eu estiver errado, mas é aí, né? E aí, 9.4, né? Absorção e dispersão dos condutores, né? Então, você tem uma dúvida aí nessa primeira parte? Arthur, alguém mais? Alguma dúvida nessa primeira parte? 9.4.1? Acho que as dúvidas são mais algébricas mesmo. Deixa eu ver se é nessa parte. Então, valendo. Na 4.1, sim. É que eu queria entender melhor como é que ele chega na 137. As soluções da 122, elas são complexas, são com número de ondas complexo. No final, a gente só quer a solução real, que é a que tem significado físico. Isso. E da parte complexa, a gente tira as relações de fase, né, e de atenuação. Eu seguindo assim, eu acho que entendi só nessas expressões mais complicadas, por exemplo, a 126. 126, que é a expressão para o K e o K, é isso? Isso, pode ser essa. Tá. Eu imagino que tenha sido não sei, binômio de Newton. Isso aqui, na verdade, não tem muito... na verdade, é uma continha chata, mas não tem, acho que, nenhuma surpresa, no sentido de que você pega a equação 9.122, ela é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Parecido com o que vocês fazem lá em cálculo 2, sei lá, que você tem uma equação de segunda ordem, você põe um polinômio característico, certo? E tenta resolver. A questão agora é que quando você tenta achar as raízes para esse cara aí, você vai ter raízes complexas, tudo bem? Que é o K-til, que você escreve como K, né, mais IK, por definição, na verdade, define dessa maneira. Mas dá para você pegar a 9.22, né, pega a solução do tipo 9.123, quer dizer, ondas planas na direção, se propagando na direção Z, joga na 122 e você sai derivando. Você vai ter derivada temporal, vai pular uns fatores de ômega para fora, você vai ter derivada espacial, vai pular uns fatores de K-til para fora, e na 123 o K-til é complexo, é só isso que aparece. Né? E quando você tem derivada segunda, tem termos de... uma equação, como você falou, uma equação de segundo grau que aparece para K-til, que você tem que resolver. Você tentou escrever, abrir ela? Não, a 124 eu achei, só a 126. Que aí seria, eu acho que pegar a 124 e tirar a raiz dela, né? São as raízes da 124. No fundo, é isso, né? Quer dizer, você tem que tomar cuidado, exatamente, você vai reescrever ela, mas toca com cuidado, né? Que é a notação complexa, né? Que você pega a 125, joga na 124 e abre, tá entendendo? E aí você vai... para você isolar quem é K e quem é K nessa equação, certo? E aí você vai igualar os termos reais e complexos, né? Você tem uma equação, né, algébrica complexa, você iguala os termos reais, então iguala os termos complexos. Né? Ah, sim. Ah, não, agora entendi o que você quis dizer. Eu estava pensando em pegar o lado direito da 124 e levar a meio, e aí, como são dois termos, vão aparecer aquilo... Isso, é mais difícil. Mas no final das contas é por aí também, mas acho que é mais fácil você pegar 125, jogar lá, levar ao quadrado e depois igualar real e complexo. Acho que vai sair melhor. Ah, E agora aí você vai ter uma equação para K e K, tá entendendo? Basicamente, isolada. Acho que é o jeito que sai mais fácil, entendeu?
Bom, mas aí, fazendo esse algebrismo, né, o que importa é isso, que você tem um número de onda complexo, você tem que interpretá-lo, né? E a interpretação não é muito diferente do que acontece lá em ondas que vocês veem em Física 2, é que você tem uma parte, a parte que na exponencial complexa, a exponencial complexa vai oscilar, e a parte da exponencial real, né, vai ser um fator atenuante, né? Então, você tem uma onda atenuada, né? Muito parecido com uma oscilação atenuada, só que aqui, em vez de oscilação, é uma onda, né? Não é um só, a I menos ômega t, a menos I ômega t, que seria essa lá uma oscilação, mas agora tem um KZ também na história, né? Essa e ela é atenuada em Z, né? Vocês estão acostumados a ver atenuação em tempo no oscilador, mas matematicamente, logicamente, é parecido. E aí chega nesse conceito de skin depth, né, de profundidade lá da sua onda, né, esqueci o termo em português lá seria de pele, né, porque costuma ser muito fininho, muito curto em muitos condutores, né. E aí o skin depth é 1 sobre a parte imaginária do catil, né, que é o kappa, que é o que vai dar a sua atenuação. Isso é importante conceitualmente, mas enfim, eu quero saber se vocês têm, imagino que vocês tenham lido, né? Então eu quero saber se vocês têm, ficou clara essa parte? Para mim ficou. E aí vocês podem sempre pensar, né, no limite de sigma tendendo a infinito, né? O condutor perfeito, o que acontece? Ver se as coisas recaem como deveriam, vai recair, você vai ver, né? A profundidade de penetração vai para 0. E se você põe sigma igual a 0, seria um isolante perfeito, né? Você pode ver também, né? O sigma igual a 0, você vai ter que o K, né? Essa é a raiz quadrada de dentro, né? Vai virar 1, então o kappa some, é 0, né? Você não tem nada de atenuação, mas também você na verdade, tem que entender se isso aqui vai estar funcionando lá. Pensa um pouquinho, né? Porque se você botar sigma a 0, você está, desde o começo, supondo basicamente que você está, enfim, com as equações que desde o começo não vão ter o sigma, né? E aí você tem nesse limite de sigma igual a 0, você vai ter isso, vai ter kappa 0 e o K, ele não depende mais, depende de ômega só linearmente, né? É interessante quando você vai discutir a velocidade de fase e grupo, mas tudo bem, isso é uma outra questão. E aí na 132, né, como você pode analisar o número complexo sempre como A mais IB, mas também com a notação exponencial. E aí é interessante a notação exponencial aqui, porque é evidente que aparece uma defasagem entre o campo magnético e o elétrico, que é uma novidade também que não tinha antes, né? As ondas estavam em fase. E aí vocês podem, enfim, alguns desses trabalhos, vocês podem começar a pensar, né? Quer dizer, isso aqui é uma onda eletromagnética em qualquer condutor, né? Vocês chegaram a tentar pensar em onde isso pode se aplicar, qual é a ordem de grandeza, até quando você penetra? Alguém chegou a elaborar um pouco sobre isso? Eu não pensei muito nisso, mas ele chega a comentar um pouco mais à frente sobre uma camada de prata, né, que você bota em cima do vidro para ser um espelho, né? Uhum. Isso na parte de refletir em uma superfície condutora. Só que na hora que ele fala sobre isso, eu fiquei em dúvida no que esse skin depth ele afeta a onda refletida. Para mim, afetaria mais a onda transmitida. Tá bom, é uma boa pergunta. Na verdade, quando eu estava relendo essa sessão, né, antes, né, um tempo atrás, eu também vi que ele não deixava isso muito claro. Eu imaginei que vocês iam ficar com essa dúvida. Então, assim, interessante que você está perguntando isso. Olha só, tem um exercício na lista que eu acho que vai te ajudar, né? O professor adora falar isso, né? Como vocês estão vendo na lista, tem um exercício que talvez ajude você a pensar, que é o exercício 3 da lista. Não sei se alguém já chegou a olhar o exercício 3, que é de reflexão total frustrada. Não sei se você, em particular, já viu, Gabriela. Ainda não vi, não. Tudo bem, mas é o seguinte, ele é reflexão total frustrada. É você pensar que você tem um objeto tipo um condutor, onde você vai ter uma onda atenuada ali dentro,
certo? E se você tiver só essa onda atenuada, a rigor ela não propaga, ela penetra um pouco, mas não propaga, né? Porque ela se atenua para zero, né? Mas se você tiver essa camada de atenuação fina suficiente, certo? E do outro lado for uma camada que não condutora, o que pode acontecer é que a sua onda penetra um pouco no meio condutor, ela atenua, mas não completamente, do outro lado ela continua propagando. Está entendendo o que eu estou falando? Então, se você pegasse um espelho de prata e atrás dele fosse uma superfície não condutora e essa prata fosse fina demais, você poderia ter uma reflexão total frustrada, onde parte da onda ia transmitir para trás do objeto. Está entendendo a ideia? Mas então não refletiria nada? Não, não é que não refletiria nada, mas não refletiria tudo. Certo? Então, você já estaria perdendo um pouco. Você teria a transmitância não nula. Certo? E o que você não quer no espelho, você não quer transmitir nada, você quer refletir tudo. Certo? Então, tem um pouco a ver isso. Você faz um espelho onde ele é mais fino que o seu skin depth, você vai ter que começar a se preocupar em reflexão total frustrada. Tá? Essa é a explicação. Mas na prática, o que ele mostra lá é que para prata você tem que ser tão fino que na prática, enfim, você pode fazer, não precisa se preocupar muito com isso, né? E ele fica brincando. Né? O que deixa o espelho grosso é o vidro na frente que só está lá para prata não enferrujar, né? Não oxidar. Mas olha só, mas é isso, quer dizer, essa reflexão, essa questão do skin depth, por exemplo, a prata é um ótimo condutor, então esse skin depth é mínimo. Mas tem um caso que é muito importante, né, do ponto de vista, né, cotidiano, e onde isso não é muito fino, que é água do mar. A água do mar ela é condutora, mas ela não é um excelente condutor, certo? Inclusive, água destilada é isolante, certo? Tudo bem ou não? A água destilada é muito ruim condutor, mas a água salgada ela vira um condutor razoável, né? Se você vai na banheira e joga lá o secador de cabelo, o velho problema lá é que a sua água de banheira não é destilada porque o seu corpo, né, já deixa a água salgada o suficiente para ela conduzir o suficiente para ser um problema. Mas então, a água do mar conduz, mas é um condutor não muito bom, certo? E aí, o que significa você ter atenuação da onda eletromagnética na água do mar? O que isso pode ter implicações práticas? Vamos lá, pessoal. Ninguém arrisca? Estão por aí? O que poderia... Olha só, estamos falando de onda eletromagnética, estamos de atenuação. Estou dizendo, a água do mar vai ter uma atenuação, mas a profundidade vai ser bem maior do que micrômetro, milímetro. O que isso pode afetar? Para que a gente usa a onda magnética? O que seria útil a onda magnética numa água salgada? Pessoal, ninguém se arrisca, não é possível. É o que eu ainda não entendi a pergunta. Então perguntem sobre a pergunta, porque senão a gente fica... Diga, Arthur. Elabora para eu entender a sua dúvida. Você está perguntando a utilidade da gente usar uma onda eletromagnética debaixo do mar? Eu estou querendo que vocês chegaram... É uma coisa que eu insisto no curso, né? Vocês chegaram numa equação algébrica para, né, K e kappa, atenuação no condutor, e derivaram toda a fórmula rigorosa matemática. Eu estou querendo que vocês só interpretem as consequências práticas dessa fórmula que vocês chegaram. Estamos falando de propagação em meios condutores. Estou dizendo o seguinte, olha, um espelho é um meio, né, prata é um meio condutor de condutividade muito alta. Então, a onda não penetra quase nada numa superfície de prata, você faz um espelho fininho e já é o suficiente para que ele reflita tudo. Eu estou dizendo, a água do mar é muito pior condutora do que a prata, mas ela conduz, ela não é isolante perfeito. E aí a minha pergunta para vocês é, o que implica se você tiver uma onda magnética chegando, né, na água do mar? O que vai causar? O que pode ser as consequências disso? É isso que eu estou perguntando.
Bem, eu estou pensando na luz do sol entrando na água, lá no final, no fundo do mar vai ser escuro, porque atenuou. Perfeito, é a primeira consequência. A luz vai penetrar na água, ela penetra, ela não vai só, né, ela não se reflete completamente rapidamente, ela penetra. Mas rapidamente, quando você chega na profundeza, vai ficando bem escuro, certo? Ótima questão. Me dá uma estimativa assim, na sua cabeça, qual seria a profundidade, né, para a água do mar, baseada nessa sua análise da onda, né, visível. Acho que 1 quilômetro já está escuro, né? Bastante. Eu acho que é bem menos, na verdade. 1 quilômetro, ninguém nunca nem conseguiu mergulhar 1 quilômetro. Acho que o recorde de mergulho é muito menos que isso, né? Eu acho que você chega a 40 metros, está bem escuro já. 50 metros já é um mergulho muito profundo e já é bem escuro, certo? Então, lembra que o skin depth é a profundidade na qual a onda se atenua de 1 sobre epsilon. Ainda tem 20 e poucos por cento de luz ali, tá entendendo? De amplitude, né? Tudo bem que a intensidade vai com quadrado, mas... Então, eu diria dezenas de metros, não 1 quilômetro. Mas vocês podem ver se essa fórmula faz sentido no que vocês estão raciocinando, porque no livro, eu estou vendo na tabela 7.1, ele dá a resistividade da água salgada saturada e da água pura também, né, limpa. E aí vocês veem que a água salgada é muito mais condutora do que a água pura, e vocês podem ver se essa conta faz sentido. Mas a resistividade dela é 10 a menos 2, comparado com a pátria, que é 10 a menos 8. Então já tem aí um fator de 1.000.000, né? E a água salgada é 10 a 5, mais um fator de 1.000.000. Certo? Então, é um fator de 1.000.000 da prata para a água salgada saturada e mais 1.000.000 da água salgada saturada para a água pura. E aí seria bom vocês, quando chegarem na fórmula, é só para ver, se joga os números aí, ver se faz sentido. O Griffith tem nos problemas, logo depois dessa sessão, algumas perguntas assim, né, dessa questão, né, 9.19, 20, 21, esses problemas acho que abordam um pouco essa questão, né? O 19, inclusive, está nos exercícios sugeridos que eu passei. Mas é bom vocês pensarem, né? Porque a gente está fazendo algumas aproximações e às vezes pode ter uma que não seja válida. Inclusive, quando você fizer essa conta a rigor para a água do mar, não vai dar uma batida muito precisa e depois eu posso discutir por quê com você. Outro exemplo também, Arthur, assim, tá bom, então é isso, onda visível você vai ter penetração, não muito, achei um ótimo exemplo. Além de luz visível, em que outro caso, né, seres humanos usam onda eletromagnética no contexto de água salgada? Alguém sabe dizer? Ninguém nunca viu filme de Segunda Guerra Mundial aí? Não é possível. É comunicação, onda de rádio, alguma coisa assim? Exato, comunicação submarina, né? Imagina um submarino, você quer, né, passar uma comunicação para ele, né? Então, a comunicação submarina, aí um submarino sim, aí Arthur, o submarino pode ir a 100 metros de profundidade, na Segunda Guerra não costumava muito fundo assim não, mas enfim, eles vão, né? E aí 100 metros, 200 metros, você já vai ter uma dificuldade de fazer comunicação por onda de rádio. Aí se você vai na fórmula lá, seria bom você interpretar o que acontece. Aí você pode, né, como é que eu vou me comunicar, né? Então, a profundidade, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela, talvez seja útil aqui, espera um segundo. Mas eu não estou... Deixa eu fazer um negócio, espera aí. Tá, vou fazer uma coisinha aqui. Então, aqui está o Griffiths, tudo bem? Só para a gente falar da mesma... Então, quando você pega a fórmula para a profundidade aqui do skin depth, olha só, é 1 sobre kappa, e o kappa está aqui. Note que o kappa ele depende de ômega, certo? E tem um outro ômega aqui embaixo também, mas a dependência principal está aqui, certo? Então, quem consegue penetrar mais no condutor? Comprimento de onda grande ou pequeno? Vamos fazer uma continha juntos, vocês estão muito calados, gente. Aqui é só para a gente pensar juntos. A aula invertida é para a gente ir raciocinando.
você vai ter que fazer alguma hipótese sobre esse termo, sigma sobre epsilon ômega, certo? Como o Griffiths faz, certo? Se você está com a frequência muito maior que sigma sobre epsilon. Eu não quero aqui gastar, vou fazer uma conta muito rápida. Vamos supor que a quantidade ainda é baixa o suficiente para esse termo ser pequeno. Se esse termo não é muito grande, certo? Ele vai ter uma contribuição aqui, tudo bem, mas ele não domina totalmente, né? E se você tiver a quantidade muito alta, desculpa, vamos pensar na frequência, né? Se a frequência for maior ou menor do que sigma sobre... a frequência tem a unidade de sigma sobre epsilon. Então, se a frequência for muito maior que sigma sobre epsilon, muito maior, esse termo aqui vai para zero, esse termo aqui vai ser para zero, você vai ter um termo pequeno aqui, você vai ter uma dependência direta em ômega. Se esse ômega for baixo, certo? Pequeno, aí esse termo aqui é grande, aí esse 1 é desprezível, esse quadrado corta com a raiz, esse termo continua grande, esse 1 continua desprezível, e aí você vai ter esse quadrado já cortou com a raiz, você vai ter uma raiz quadrada aqui. Ou seja, você vai depender com ômega ou com raiz de ômega, tá? Mas, de qualquer maneira, cresce com ômega, ou seja, quanto maior a frequência, maior o kappa, menor a distância que você propaga, tá bom? Então, frequências altas propagam pouco. Frequência baixa propaga muito, ou seja, muito não, propaga mais. Então, primeira lição, se você quiser comunicar com o submarino, use frequências muito baixas. De fato, você usa o quê? Rádio para comunicar com o submarino e frequências bem baixas. Tudo bem? Depois eu posso passar uma referência para vocês, se quiserem ver sobre comunicação submarina, porque tem algumas correções aqui no que a gente está fazendo. A gente pode discutir por quê, mas você usa frequências da ordem de 1 Hz, 10 Hz, nada muito mais que isso, né, em geral. Menos que 1 Hz é o ideal. Tá? Porque aqui você já vê, frequência alta atenua mais. Ou seja, comprimento de onda grande vai mais fundo, comprimento de onda pequeno vai pouco. São essas conclusões que eu gosto que vocês... Essa álgebra, Arthur, é importante vocês fazerem e saberem fazer, certo? É parte da formação técnica de vocês saberem fazer. Mas é bom você chegar no resultado assim e tentar interpretar, tudo bem? O que está acontecendo e pensar em alguns casos. Tanto que aqui, né, ele vai discutir, eu não lembro agora, em algum momento, né, no exercício aqui, ele vai discutir, né, no 9.20 ele discute, né, o sigma muito menor, o sigma muito maior que o ômega epsilon, e assim por diante, né? São casos, né, limite onde fica mais fácil essa conta. Mas é bom discutir isso, tá? Então, enfim, esse era o ponto que eu queria chamar a atenção para vocês nessa questão aqui. Gostei do seu exemplo de luz natural, um exemplo que eu não tinha pensado, mas comunicação submarina é outro também, que é fácil você entender, enfim, e vai relacionar, certo? Alguma dúvida? Tudo bem. Vamos seguir aqui, então. A próxima parte é a reflexão, né? Como a Gabriela já fez uma pergunta aqui na parte de reflexão. Alguém tem mais alguma dúvida nessa questão do quesito de reflexão? Né? Bom, então assim, é matematicamente parecido de novo com que a gente tinha. Vocês entenderam? Por exemplo, ele fala que, né, você não vai ter, você vai ter densidade superficial de carga, mas não pode ter densidade superficial de corrente. Vocês entenderam? Corrente superficial, quer dizer. Focaram essa questão para vocês? Eu fiquei em dúvida no porquê que ele não poderia ter corrente superficial. Alguém chegou a ver, tem uma opinião sobre isso? Eu não entendi por que ele fala que o campo seria infinito elétrico, porque o sigma vai ser infinito, né? Mas aí... Não. A gente não está com sigma infinito, a gente está com condutores não perfeitos, tá? Assim, são muito altos o sigma, a gente está pegando, né, o caso de... Mas você não precisa pensar que você tem um sigma infinito, não. Não é isso, não. Eu vou explicar, mas alguém mais leu, ficou com dúvida ou entendeu? Ou alguém conseguiu entender? Eu também entendi, né? Que bom que vocês estão com uma dúvida, que bom que eu perguntei a dúvida de vocês. Espera aí. Deixa eu só um segundo, tá tocando aqui. Deixa eu ligar meu celular, senão vai ficar tocando direto. Vamos lá, eu escrevo aqui, deixa eu compartilhar aqui. Eu imaginei que isso fosse gerar dúvida em vocês. Mas esse tipo de coisa é ótimo, já anotem. Entendi isso aqui, pode parecer uma besteira, não é? Então, o problema é o seguinte, em condutor ômico, então, condutores ômicos,
você tem, né, isso aqui acho que ficou claro, né, a densidade corrente proporcional ao campo elétrico, tudo bem? O que eu quero que vocês entendam e já percebam assim, o que significa você falar uma densidade de corrente, ou desculpa, uma corrente superficial. Isso aqui na prática, o que é isso? É você dizer, né, vamos lá, o J é dizer que você tem um volume no qual você tem corrente, tudo bem? Vou feio aqui, mas tudo bem, você entendeu. O volume no qual vocês têm corrente. Já uma corrente superficial é você falar que tem um plano onde tem uma corrente, certo? Passando para lá. O que eu quero que fique claro nessa altura do campeonato no curso é que todas as correntes, na verdade, são volumares. Assim como toda densidade de carga é volular, volumétrica. Quando a gente fala de superficial, é só uma aproximação que está dizendo o seguinte, olha, eu estou com uma densidade J, mas que está contida numa região de largura muito pequena, tudo bem? Muito menor que as outras dimensões. O que significa isso matematicamente? Como é que você escreve isso aqui? Você vai escrever, né, um K nada mais é do que Vamos supor aqui, por exemplo, só para ficar clara a matemática, ficar simples, tá? Suponha que você está, então, no plano XY. Mas isso vai ser válido no caso mais geral. Fazer. E aqui eu tenho no plano XY uma corrente K numa direção qualquer. Tudo bem? Essa corrente aqui, como é que eu escrevo ela? Você pode escrever ela como sendo um J, certo? K de X, Y, Z, a rigor. Ela é um J, que depende de X, Y, Z, vezes uma delta de Dirac em Z. É isso que é, matematicamente, uma densidade superficial de corrente. É algo que tem uma delta de Dirac, certo? Onde está dizendo o seguinte, eu tenho um J que só existe naquela regiãozinha Z próximo de zero. E é tranquilo, porque se você integra isso, se você está relacionado, deixa eu deixar... Então, é isso que você está dizendo, é a mesma coisa você dizer uma coisa ou outra, isso eu quero dizer. Porque esse cara, você está dizendo que, olha, eu só tenho ali, e não tem problema, a delta, ela formalmente diverge aqui, certo? Mas a integral, deixa eu melhorar, eu estou escrevendo mal isso aqui. É você dizer que o J, você falar que tem um K, é você dizer que o J é uma função, é assim que tem que escrever, perdão, estava escrito errado, tá? É isso que eu quero dizer aqui, certo? Agora está correto. Esse cara é corrente por volume, esse aqui é corrente por área, vezes uma delta que tem dimensão de 1 sobre comprimento. Esse cara está dizendo o seguinte, eu tenho uma função, no caso não depende de Z, não, tudo bem, certo? Isso é particular, que tem uma delta de Dirac aqui. É isso que eu estou dizendo, certo? Ela formalmente diverge. O J é divergente em Z igual a zero, é infinito. Portanto, se você fizer isso, você está dizendo que o E tem que ter uma delta de Dirac também, se você supõe que é ômico. Se o E tem uma delta de Dirac, significa que ele formalmente diverge naquela região, certo? Então, se você não permite que o E tenha essa divergência, certo? Você não pode ter uma corrente superficial a rigor. Você pode ter só volumar. Você pode também, se você entendeu o que eu quero dizer, agora, isso aqui é densidade superficial de corrente, certo? E o que é uma corrente unidimensional? Né? Botar ela vetorial aqui também. Por exemplo, você está supondo que você tem uma corrente que está só nesse fio aqui, assim. Significa que você tem uma corrente só naquele fio ali, é um caso diferente. Você está dizendo, você tem o J, vou botar aqui de R, né? Ficar mais compacto, que é aquela vetor I de R. No caso, você vai estar, por exemplo, né? Eu desenhei aqui numa delta estranha, mas sei lá, vamos supor que isso aqui é a direção x igual a y, sei lá, ou a direção y, pode ser algo assim, delta z e mais uma delta, que pode ser, por exemplo, x, pronto. Aí eu digo que isso aqui é o eixo y. Por exemplo. Tá?
Mas poderia ser qualquer combinação de x e y que desse exatamente escrevesse aquela reta. Certo? Num caso mais geral, que não for uma retinha bonitinha, não for um plano, você não pode escrever com uma delta, mas é uma delta mais complicada. Vai ter que ser uma delta, que é um argumento que é zero para definir uma equação do plano ou equação da reta geral. Certo? Mas é isso, olha. Vocês têm que entender isso aqui já. Certo? É muito útil você falar de densidade superficial de corrente ou linear de corrente, mas vocês têm que estar entendendo que a rigor estão botando deltas ali. Ficou claro? Professor Caminhos, Oi? você carrega a delta para o campo elétrico e aí não pode ter essa, não é descontinuidade, esse infinito no campo elétrico. É essa a explicação? Se você tem um condutor ômico, certo? Se ele fosse ômico perfeito, eu estou dizendo o seguinte, se você tem uma delta de Dirac, você vai estar delta de Dirac no campo elétrico. Então, você vai ter um campo elétrico com delta de Dirac. O campo elétrico com delta de Dirac, ele é formalmente infinito naquela região, certo? Claro, a integral dele, uma certa outra região, é finita. Mas você tem uma densidade de corrente que está compactada numa região, é razoável. Você tem um campo elétrico que é delta, significa que se botar uma carga ali, ela vai sofrer uma força infinita, já não é mais razoável. Ok. Tá entendendo? Você tem que tomar cuidado. A delta de Dirac, enfim, ela às vezes formalmente, né, você pega uma carga pontual. Carga pontual você pode escrever com ρ com a delta de Dirac, né, no ponto da carga. Estão acostumados. Tudo bem. Mas ela é uma coisa que está formalmente divergindo ali naquele ponto, a densidade de carga, uma carga pontual, mas é o problema da carga pontual. Agora, o campo elétrico que está formalmente divergindo numa região é mais complicado. Quer dizer que você vai uma carga pontual, tipo um elétron, que é uma coisa que, né, existe, né, não é uma abstração, e você vai ter aceleração infinita? Não pode, tá entendendo? Então, a delta de Dirac não pode aparecer em qualquer local da física. Então, ele está só dizendo, olha, se você tem um condutor, você poderia falar, tá bom, mas aí meu condutor não é ômico. Tudo bem, aí você está, né, mudou a regra do jogo aqui, mas você está dizendo, ó, vamos nos ater a discutir só condutor ômico, não pode ter, não faz sentido você falar do condutor ômico com densidade superficial de carga. É só isso. Desculpa, densidade superficial de carga não, perdão, com corrente superficial. Certo? É só isso. Né? De novo, mas existe corrente superficial, né? A gente viu que existe, já trabalhou isso, certo? E aí? Mas aí não é condutor ômico, pronto. Tudo bem? Só um segundo, pessoal, um segundinho, peço um segundo para vocês. Um segundinho. Pronto, voltei, pessoal. Alguma dúvida ou ainda está confuso ou ficou claro? Ficou claro. Tá bom. Seguindo adiante, chegamos na parte de dependência da frequência na permissividade, seção 9.4.3. É uma seção mais longuinha, mas ela começa a falar de fases, o estado de fase, o estado de grupo, dispersão. Ficou claro esse conceito de dispersão, estado de fase, estado de grupo? Eu precisei achar um GIF na internet para eu tentar visualizar o que era a velocidade de fase, o que era a velocidade de grupo. Eu fiquei um tempão olhando para ver se entrava na Entrou? minha cabeça. Afinal, mas funcionou? Eu posso até compartilhar um GIF que eu achei bem legal. Vou até pegar o link e vou mandar aqui. Tá, eu botei no Slack um videozinho que a ideia era ilustrar, mas eu não sei, talvez ele não tenha te esclarecido, não sei. É que às vezes eu sou meio relapso com o Slack. Ah, tá lá. Eu não me adaptei. Põe o seu GIF lá também, entendeu? Que pode ser útil para o pessoal. Acho que mas tá lá, eu botei lá no vídeo, eu vou botar mais vídeos depois no curso, né? Eu já botei, esse não é o primeiro que eu botei também. É um videozinho que eu achei onde estava mais bem escrito. Não é uma filmagem, ele é uma simulação, tudo bem? Porque a filmagem eu procurei ver onda na água, onde isso acontece, aparece. Porque o caso clássico é você soltar uma pedrinha na água e fazer aquela onda circular. E aquela onda circular,
se você filmar em câmera lenta, você consegue ver que tem um movimento, né, de um grupo de ondas que é o círculo, né, que seria a velocidade de grupo. Mas dentro dessa onda principal circular, você vê que tem ondinhas que vão mais rápido do que a onda. Elas começam no final e atravessam para frente. Tá? Elas avançam em relação à onda principal, só que elas desaparecem. É um pouco como está na figura do Griffiths, mas é um vídeo, né? Então é mais fácil visualizar. Né? São ondinhas pequenas que crescem, chegam no meio, depois elas decrescem. Você consegue ver isso. Só que é difícil, tem que ser um vídeo em câmera lenta. Eu não achei um vídeo muito bom disso, na verdade. Eu vou olhar então lá no Slack, porque eu ainda sinto falta de ter uma visualização assim de um fenômeno real. Porque eu tentei ficar imaginando o que estava escrito no Griffiths, mas eu não consegui. Minha cabeça não foi capaz. Isso. Então, mas assim, eu preciso que vocês deem um feedback se vocês visualizaram com esses vídeos, né? Eu vi que acho que alguém botou no chat aqui, não sei se foi você agora, né? O vídeo ou que você mandou. Mas dá uma olhada lá no Slack, tá? É um videozinho legal. É um vídeo longo, na verdade, mas o primeiro minuto é o que importa. O resto é outras questões que não vem. Mas tem uma... não sei se você conseguiu na sua visualização, no seu GIF, entender, por exemplo, por que a velocidade de fase pode ser facilmente maior que a velocidade da luz. Vocês conseguiram visualizar isso? Não, eu também não entendi essa parte dessa discussão, porque aí fica para mim, então, qual é a regra, entendeu? O que não pode ser acima da velocidade da luz? Ficou meio vago. Imaginei que essa ia ser dúvida de você. Né? Então, a velocidade de fase ser maior que a velocidade da luz, eu consigo mostrar um exemplo aqui, acho que concreto, que vai ajudar. Mas eu quero saber se todo mundo ficou com essa dúvida, se o resto entendeu, se alguém sabe de algum exemplo concreto onde você percebe essa de fase maior que a da luz. Eu também não consegui perceber muito bem, não. Então, esse vamos lá, se eu consigo mostrar para vocês. Então, a velocidade de fase, né, que é ômega sobre K, ela é diretamente o que a gente costuma, né, é o V igual a lambda F, né, que vocês estão acostumados, né? Então, olha só, esse é o exemplo que eu gosto. O exemplo que eu gosto... Deixa eu abrir aqui. É o seguinte, imagina você está numa praia, certo? E você está vendo onda chegando, né, e batendo na areia, tudo bem? Então, vamos falar. Certo? Então, você está aqui. Isso aqui é areia, caso vocês não tenham percebido no desenho. Certo? E vocês estão aqui paradinhos, certo? Segurando aí um guarda-sol, que nem na década de 30. E aí, o que é o ponto? Né? Vou desenhar a onda chegando, né, aqui na areia. Vou pensar que ela está chegando com uma certa inclinação, e como sempre no curso, vamos supor ondas planas. Então, o que significa, né, ondas planas, no caso bidimensional, na superfície da água, é ondas retas. Né? Então, é isso aqui que eu estou dizendo. Opa, que isso aqui ficou na posição ruim aqui. Então, eu tenho aqui, o que eu quis desenhar aqui, não sei se foi muito bem sucedido, são ondas que estão se propagando para cá, com velocidade U, e que chegam na areia com ângulo θ, e aqui eu estou desenhando as cristas da onda, então isso aqui é o comprimento de onda lambda. Tudo bem? Todo mundo entendeu o desenho? Então, está chegando um monte de onda com certa inclinação lá na praia, né? Muito bem. E aí, vamos fazer uma pergunta para você. Pega esse ponto aqui, que é o ponto de contato da onda com a areia, tá bom?
dessa onda em particular que eu desenhei ali, tudo bem? Da crista da onda com a areia, tá? E aí, conforme essa onda for andando para lá, para onde vai se mover esse ponto? Para baixo? Abaixo. Para baixo. Pergunta fácil, já que vocês estão tímidos hoje. Então, eu vou querer saber, né, calcular quem é a relação entre essa velocidade W e a velocidade U da onda. Tudo bem? Então, enfim, a abordagem aqui que você faz é o que vocês estão acostumados, vocês traçam aqui um triângulo retângulo, certo? E faz uma trigonometriazinha. Tudo bem? Então, se eu calcular quanto vale o seno de θ, que é cateto oposto sobre hipotenusa, isso aqui vai ser o quê? O cateto oposto vai ser proporcional a U, certo? Que é o cateto nessa direção aqui, né? Eu vou botar o W aqui, ó. O W tá, a rigor tá ali, né? Só para não ficar confuso. O W tá ali. E esse cara é proporcional a V. Tudo bem? Então, claro que isso aqui são comprimentos, né? Mas né, você pode, a proporcionalidade dos comprimentos vai ser proporcionalidade das velocidades, tudo bem? Então, o seno de θ, você pode escrever como sendo U sobre W, certo? Olha comigo. U sobre W. Donde W é igual a U sobre seno θ. Muito bem, certo? Então, eu estou só chegando a uma relação simples entre a relação entre o ponto que você está encostando a crista da onda na areia com a velocidade da onda. De propagação da onda, né, retilínea, né? Tudo bem? E agora, o que acontece com essa velocidade W aqui? Só isso que eu queria fazer, nada mais, certo? Então, o que acontece quando W for muito menor, eu estou falando aqui, quando θ for pequeno, você vai ter seno θ, aproximadamente θ, certo? E você vai ter, então, que W vai ser igual a U sobre θ, e no limite, onde θ vai a zero, W tende a infinito. Então, o que acontece? Você tem, né? O que significa isso aqui, né, matemática, que eu estou dizendo, nesse limite, né? Só para ficar bem claro, que está a areia de novo. É o limite de você ter ondas chegando quase verticalmente, certo? Conforme a onda está chegando aqui praticamente vertical, certo? Conforme a onda está chegando praticamente vertical ali, certo? E essa velocidade aqui vai tender a infinito. Tudo bem aqui? Sim, mas quem é W? W simboliza velocidade de quê? Perfeito. Então, o W está associado com a velocidade de fase da onda. Isso é discutido na seção de guias de onda, um exemplo concreto, mas, por enquanto, acredite em mim um segundo, tá? É a velocidade de fase. Mas o primeiro ponto que eu queria chamar não é nem que o W é a velocidade de fase da onda, tá? Só a velocidade de fase. O primeiro ponto que eu quero chamar para vocês aqui é que essa é uma velocidade que pode ser maior que a velocidade da luz. Isso você alguém está com dúvida? De que essa velocidade pode ser tão grande quanto você queira, infinito, se você quiser. Em particular, infinito é maior que C. Alguém está com alguma dúvida nessa questão? Para a gente prosseguir ou não? Ou é óbvio para vocês? Não, eu vou repetir a pergunta da Carol. O que é W? Eu não entendi enquanto você fez ele. O que é o W, fisicamente? Então, eu estou definindo. Pega o ponto onde essa crista da onda encosta na areia. E conforme a onda vai avançando, esse ponto de contato vai descer. Tá. Eu quero saber a velocidade desse cara. É um ponto de contato daquela onda em particular com a areia. Esclareceu ou ainda não? Não, tá. Pode ser infinito. Pode ser infinito. Então, é uma velocidade que pode ser maior que a velocidade da luz. Porque a Carol perguntou no começo, onde é que está a regra? E eu estou dizendo, aqui tem velocidade que é maior que a velocidade da luz e não viola nenhuma regra. Isso aqui não viola relatividade especial, não viola nada. Tudo bem? Então,
Primeiro ponto é, você pode sempre associar uma velocidade maior que a velocidade da luz, certo? O que você não pode ter é, por exemplo, propagação de informação ou de partículas físicas com velocidade maior que a velocidade da luz. Nenhuma partícula pode andar com velocidade maior que a velocidade da luz. Você não pode ter um elétron, um próton, nada. Tudo bem? Mas note que qual é a partícula que está acompanhando o W? Qual é a partícula que está acompanhando esse ponto de contato? Né? O W, W é a velocidade, né? Mas vocês entenderam. Qual é a partícula que está andando aqui junto com esse ponto? Quando a forma a onda vai chegando? Nenhuma, não são partículas diferentes que chegam em cada ponto. Exato, nenhuma. Então você não está violando a regra, tá entendendo? A da relatividade, porque não tem nenhuma. Isso aqui eu estou associando uma velocidade que está bem definida, é unívoca, certo? Não tem nada mal definido com essa velocidade, tá? Mas conforme você vai se propagando, não tem nenhuma partícula andando ali, porque cada ponto aqui dessa trajetória é uma partícula diferente de areia e uma partícula diferente de água, certo? Aí você definiu uma velocidade que faz sentido, tem interpretação, etc. Mas ela pode ser maior que a velocidade da luz. Então, você pode ter velocidades com sentido físico que sejam maior que a velocidade da luz. Você não pode ter partículas propagando mais rápido que a velocidade da luz. O que eu quero chamar a atenção é que a velocidade de fase da onda, que é ω sobre k, não vai estar associado necessariamente, em maioria dos casos, com nenhuma partícula se movendo, nem com informação eletromagnética propagando. Mas essa segunda afirmação é um pouco mais delicada de provar. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu quero é tirar esse conceito da sua cabeça, que eu tenho uma velocidade, é física, não pode ser maior que a da luz. Não, não é isso que a relatividade especial diz, tá? Então, eu só queria cortar esse preconceito. Para você entender que isso é uma velocidade de fase, bonitinho, o que eu acho melhor é a explicação que está no livro, na figura... É na hora que ele está falando do guia de onda, isso. Quando ele está falando da figura 9.25. Não sei se vocês chegaram a ver essa parte aqui de onda, mas na 9.25 é exatamente esse exemplo que eu estou fazendo, só que está, talvez assim, está no meio de outras coisas ali. Mas o que eu quero chamar a atenção é que você tem uma onda que... Você pode abrir 9.25 para acompanhar, mas ali é uma onda que está se indo num guia, mesmo que não lê essa seção, pode acompanhar. Eu tenho basicamente um guia de onda retangular com superfícies refletoras. Então, eu vou compartilhar aqui para vocês, mais fácil. Vou fechar aqui. Então, às vezes me embaralho aqui com tantas telas e enfim. Então, olha só, aqui eu tenho uma onda eletromagnética, como se eu estivesse fazendo aquela onda na praia, tá vendo? Chegando, e aqui seria a minha superfície da praia. Só que aqui eu tenho uma seguinte condição adicional, que eu tenho um refletor. Perfeito, dois lados. Então, a onda vem, bate aqui, reflete, bate ali, reflete. Você pode imaginar dessa maneira, certo? Está correto essa interpretação. Ela está toda hora refletindo. Mas ela está toda hora refletindo, significa que efetivamente ela está se propagando com velocidade V, que é exatamente igual àquela velocidade W que eu escrevi ali. De novo, aqui, ó, o guia de onda, para quem não leu, é isso aqui, né? Você tem um guia, certo? Onde tem superfícies condutoras ao redor, a onda vem, né, propagando na direção do eixo Z, efetivamente, mas ela não é uma onda plana perfeita no eixo Z, não pode ser, como Dani mostrado, ela tem que ter uma componente, ela tem outras componentes, no final das contas ela é efetivamente uma onda que está se refletindo lá dentro toda hora, certo? Mas ela se propaga com a velocidade da luz nessa direção, certo? Mas a velocidade V, que é a velocidade de fase, é aquele ponto de contato ali. Tá? Você está tendo. E no particular, se o θ for alto o suficiente, esse V pode ser maior que a velocidade da luz. Tudo bem? Na verdade, esse V é sempre maior que a velocidade da luz, se você fazer a conta, né? Porque se você tem no caso onde ela está exatamente no eixo Z, ela é igual à velocidade da luz. Qualquer outro caso, se você tem um θzinho aqui, você vai ter velocidade maior ainda. Certo? De novo, como eu descrevi lá, seno de θ, né, a velocidade de W é U sobre seno θ, e seno θ é sempre menor ou igual a 1. Então, essa velocidade é sempre maior do que a velocidade da onda. Então, isso aqui é sempre maior que C. Certo? Só seria igual a C no caso θ igual a zero. Qualquer outro θ é maior que C. Não sei se ficou muito rápido, porque acho que nem todo mundo deve ter lido essa sessão, mas... Esclareceu ou não esclareceu? Deu para entender.
certo? Então, essa velocidade está aqui, ó, velocidade de fase, C sobre cosseno de θ, exatamente o que eu escrevi ali, tá? Só mudou o ângulo, é isso aqui, essa de fase, tá? A velocidade de grupo, por outro lado, nesse caso é menor que a velocidade da luz. Aí você pode fazer a conta, certo? Porque a velocidade de grupo aqui vai estar muito mais associada, embora não é uma associação sempre verdadeira, a velocidade de grupo não é essa associação, mas ela é muito mais condizente com propagação de informação ou de sinais eletromagnéticos do que a velocidade de fase, que é esse cara aqui. De novo, você não vai conseguir, embora esse cara pode ser maior que C, certo? Você não vai conseguir propagar, se você faz uma mudança de informação aqui, por exemplo, modulada na frequência da onda, isso aqui ainda vai se propagar aqui no tubo com velocidade menor que a velocidade da luz. Tudo bem? Ela está se refletindo ali, é menor, tá? Mas não é isso que está associado a esse pontinho de conexão aqui que você pode associar a velocidade de fase. Esse exemplo da praia eu acho muito interessante, tá? Porque às vezes é esse preconceito que aparece nos estudantes de física de que você não pode ter nenhuma velocidade nunca maior que a velocidade da luz, e esse é um exemplo, contra-exemplo claro, tá? Enfim. Não sei se vocês têm mais dúvidas ainda nessa parte. Sugiro, né, de novo, quem não leu essa sessão, essa aqui é a última sessão do guia de onda, onde está no guia de onda num guia retangular, certo? Que é um guia também que é mais fácil de você fazer a operação. Mas, conceitualmente, acho que dá para entender. Se tem uma onda repetida ali, são condições de contorno, etc. Bom. Mas eu quero ainda terminar essa discussão ainda de permissividade e velocidade de fase de grupo para falar de dispersão. Então, voltando lá atrás, o resto dessa sessão vocês chegaram a ler, ficaram com dúvida, conseguiram acompanhar? Eu entendi o jeito que ele tentou explicar usando esse elétron preso na mola. Eu não entendi no que ele quis chegar. Qual que é a analogia que ele faz isso? Tá bom. Então, essa sessão, tá? Eu acho que vocês não precisam ler em um super detalhe. Para mim, o importante é vocês entenderem o que ele está querendo, o que é argumento aqui, que é a parte que é mais importante. Então, assim, é um modelinho simples, não muito sofisticado, certo? De como é que você vai ter a onda interagindo com o meio material. E aí você está pegando um modelinho de um elétron fazendo oscilações harmônicas, atenuadas. Que não é um modelo tão ruim, na verdade. Tudo bem? Porque, enfim, exemplos que a gente viu no elétron 1, o elétron no material poderia ser razoavelmente modelado dessa maneira. Mas também não é para vocês levarem esse modelo como, né, as últimas consequências. O que é interessante nesse modelo é que ele já prevê alguns fenômenos consultamente corretos. Tá? Então, a ideia toda desse exemplo é você estudar polarização nesse meio, na notação complexa, tem polarização complexa, e mostrar que você tem o efeito de dispersão, que é um efeito, você vê isso na prática. Você joga uma luz num prisma, certo? Você separa as frequências, né? Exemplo clássico lá de prisma, né? Da física, e, enfim, também vocês viram em FISESP 4. Então, você joga uma luz no prisma, você abre as componentes do prisma. Só que, o que significa isso? Significa que você está fazendo velocidade de propagação dependendo da frequência de alguma maneira, certo? É o único jeito, certo? Para você ter um índice de refração dependendo da frequência, certo? Então, isso tem uma lei chamada lei de Cauchy, que é uma lei que funciona aproximadamente, ela só é boa, na verdade, para gases, ela não é boa para um prisma, tudo bem? Mas o jeito que, a ideia dessa sessão foi mostrar que uma lei, tipo a lei de Cauchy, você consegue reproduzir fazendo aproximações desse tipo. Não vai funcionar de maneira muito precisa no prisma, tudo bem? Mas é razoável. A gente mostra conceitualmente, qualitativamente, que você consegue tirar o índice de refração dependendo de frequência, fazendo um modelinho tipo esse. Essa é a ideia. Acontecem outros efeitos ainda um pouco mais sofisticados. Você tem uma coisa chamada dispersão anômala, em certas regiões de ressonância, onde o índice de refração ele se comporta abruptamente, muda abruptamente e não vai suavemente com a frequência, como é, por exemplo, num prisma ou num gás. E na maioria dos casos, mas que existe também, você observa. Então, ele conceitualmente consegue explicar alguns fenômenos assim. Mas é um modelinho muito simples, tá?
de novo, é tão simples que eu acho que é interessante para vocês entenderem a ideia. Acaba sendo um pouco complicado, gasta-se um pouco de páginas para chegar a esse resultado, mas deve ser um modelo mais simples que dá um resultado assim, qualitativamente interessante. Tá? Essa que é a ideia. Não sei se esclareceu aqui um pouco. Né? De novo, eu acho que vocês podem fazer uma leitura sem ser, assim, não é ignorar essa seção, mas pode ser um pouco mais superficial das outras seções, porque aqui, de novo, esse modelo aqui não é um modelo ultra relevante de aplicabilidade de norma. Tá? É só um jeito de mostrar, olha, a gente reduz conceitualmente, reproduz conceitualmente coisas que a gente observa, fazendo hipóteses simplificadoras. É isso. Entendi. É que eu gastei um tempão nisso aqui. Porque Então a é para qualquer matemática... meio? Fala, Arthur, fala. Não, é para qualquer meio esse elétronzinho que está preso no átomo e é um oscilador harmônico? Não é para qualquer meio, na verdade, certo? De novo, isso funciona muito bem para gases onde você não tem interação muito forte, quer dizer, cada elétron está oscilando independente dos vizinhos, tá entendendo? Num sólido, você é mais suscetível aos seus vizinhos, certo? Vocês estão todos presos numa rede, de certa maneira. Então, não é muito geral esse modelo tão simples, né? Onde você tem... Não é que a oscilação não é que a oscilação seja uma aproximação, mas você está supondo aqui que são todos independentes e oscilam livremente, e isso não... enfim, isso é uma aproximação forte demais, em vários casos, tudo bem? Agora, supor que você tem um tipo de oscilação amortecida, isso não é forte demais, porque a gente vai ver no capítulo 11, qualquer carga oscilatória ela emite radiação. Se você emite radiação, você está dissipando energia, então você vai acabar sendo atenuado, certo? Então, essa parte é razoável. Só que você tem que fazer talvez um modelo oscilatório mais sofisticado para a maioria dos materiais. Esclarecer um pouco? Sim, tá bom. Tá? De novo, eu acho que é bom vocês verem essa parte e entender mais conceitualmente, tudo bem? É isso. A matemática, às vezes, ali fica um pouco, às vezes, enfim, um pouco mais puxado, mas, enfim, é isso. Mais alguma outra sugestão? Eu não sei se é bem uma dúvida, mas é uma curiosidade. Quando ele vai falar, né, nessa parte que ele fala daquele coeficiente de absorção, e que ele fala que o feixe vai ter uma atenuação quando passa por esse material, aí eu fiquei curiosa porque tem um negócio chamado lei de Lambert-Beer, que vamos dizer que você tem um feixe incidente com uma intensidade tal, e você passa por uma solução que contém algum material dentro, e esse feixe é atenuado, e no final das contas você tem uma relação que é exponencial. Eu queria saber se é dessa modelagem que sai, porque eu achava que era uma coisa empírica. É uma ótima pergunta. Qual o nome da lei que você escreveu? Eu não sei de cabeça. Lei de Lambert-Beer. Lambert-Beer. Eu não saberia te responder de cabeça a lei de Lambert-Beer, se ela é uma lei totalmente empírica. Note que eu sei que essa aproximação aqui funciona bem para gases, certo? E não acho que ela funciona bem em outros materiais, a não ser qualitativamente. Você tem algo tipo lei de Cauchy em alguns casos. A lei de Cauchy, por exemplo, além de tudo, ela só é válida numa faixa de frequência, ela não é válida em qualquer frequência, qualquer lambda que seria aqui. Ela é válida, acho que, se não me engano, próximo do ótico, mas fora do ótico já não vale mais. Mesmo mesmo quando você está na aplicação aqui, quando você sai do ótico, chega no infravermelho, acho que ela já não vale muito mais. Então, aqui, de novo, é muito qualitativo, tá? Que eu duvidaria que se você está num contexto experimental mais sofisticado, que você vai usar essa lei aqui, lei de Cauchy análoga. Agora, conceitualmente, você ter oscilações e atenuação, isso vai acontecer sempre, certo? Uma onda magnética vai fazer oscilar cargas, certo? E essas cargas oscilatórias sempre emitem radiação, por consequência, elas atenuam, certo? Então,
Isso é geral. Agora, você tem uma lei mais sofisticada, é muito provável que tenha um componente empírico ali. Inclusive, como eu falei, a própria lei de Cauchy, ela só vai dar uma faixa de frequência, e o resto disso em geral, uma lei empírica. Existem sofisticações da lei de Cauchy mais elaboradas, que são melhores ajustes, mas meu palpite é que isso deve ser um coeficiente, ter uma contribuição empírica forte. Mas você pode escrever para mim aí no chat ou no Slack, que eu dou uma pesquisada para a próxima aula, ver se tem algo mais detalhado para falar. Lambert Beer, tá bom, anotado aqui. Outra coisa, ele vai fazer esse tratamento, né? Vai escrever lá o vetor de polarização. Vai ter a mesma... Quando eu tomar a parte real, eu vou ter as mesmas interpretações que eu tinha lá quando a gente estudou o fenômeno de colocar um dielétrico no campo elétrico. Isso. Só toma um cuidado, porque é o seguinte, na equação da polarização complexa, você tem um produto de dois termos complexos, né? Você tem a suscetibilidade complexa e o campo elétrico complexo, certo? Na equação 9.60, estou vendo aqui no livro, não lembro agora, alguma coisa assim. Deixa eu achar a equação certa. Qual é? 1.60, é isso. Só que, assim, como você tem um produto de dois números complexos, a parte real do produto de dois complexos não é o produto das partes reais. Entendeu a sutileza, só a matemática que tem ali? Entendi. Tá? Porque a parte imaginária do Q e a parte imaginária do S se multiplicam e dá real. Tá? Então, só tem que tomar esse cuidado. Tá? É isso que acho que tem que chamar a atenção aí. Tá? É que você vai ter esse embaralhamento. Você vai ter que a parte real da polarização é a real do Q, real do E, também tem uma contribuição do imaginário dos dois. E a parte imaginária da polarização é os termos cruzados. Real do Q, imaginário do E, imaginário do Q, real do E. Tá? Agora, tirando esse detalhe, que que é importante, tá? As interpretações são parecidas. E nesse caso, a polarização vai ficar oscilando igual o campo elétrico. Ah, sim, né? Se você tem você tá pegando um meio dielétrico, você está jogando uma onda nele. Então você está meio que sacudindo aquele meio e ele vai sacudir em resposta, certo? De certa maneira, uma onda passando, você vai ter sempre, né? O campo elétrico vai estar empurrando e puxando carguinhas, e sim, é razoável você supor que vai estar oscilando aí. Como eu estou falando, a oscilação vai ser uma coisa geral, certo? De novo, o que, a menos essa questão, né? O que o que é uma constituição, não são números, né? O E é que tem a parte oscilatória, então o P vai ter a parte oscilatória também. Isso vai ser válido, isso vai ser verdade. Certo? É isso. Né? Note que, né, na 9.161 você já vê que você tem que o que ou E não pode depender é razoável que ele depende da frequência. Então, ele depende da frequência, mas você vê, ele é uma resposta do meio, ele não é uma questão oscilatória ali, certo? O oscilatório está no E-til, que vai estar no P-til também. Ficou mais claro? Ficou assim. Beleza. Bom, a próxima sessão é a sessão de guias de onda. Então, essa eu queria saber se alguém chegou a ler essa sessão, ou começou, ou viu, ficou com dúvida, ou se não conseguiu ter tempo para fazer, como é que estamos? Eu fui lendo, mas eu não tentei resolver as contas, né? Fui só lendo o texto. Ficou conceitualmente, conseguiu acompanhar ou ficou com dúvida, alguma dúvida? Tem uma coisa que eu fiquei, mas acho que eu já entendi. Sobre a parte de você não poder ter que as ondas eletromagnéticas não podem ser transversas tanto no campo elétrico quanto no campo magnético. Certo. Isso, sempre que eu estiver dentro de um condutor, isso vai ser verdade. Sempre que você estiver no condutor oco. Tá. Porque você não, né, condições de contorno, elas vão ser escritas no final das contas, sempre, todas elas em termos do seu EZ. E se o EZ e BZ, perdão. E se ambos o EZ e BZ forem zero, todos os outros campos são zero. Então você vai ter só o caso trivial. Agora, isso é para um condutor, uma guia de onda oco. Certo? Porque isso se baseia na você, no final das contas, botar a condição de contorno e usar aqueles argumentos lá de equação de Laplace, que a gente discutiu.
Mas se você tiver um cabo coaxial, por exemplo, onde no centro você tem outro fiozinho condutor, certo? Porque isso vem do fato de você ter que, né, os extremos têm que estar na condição de contorno, né, a equação da plástica não tolera extremos locais, etc. Mas se você tem agora um fio coaxial no meio, ali pode ser um extremo local, porque ali é outra condição de contorno, certo? Outra, né, outra superfície de contorno. Então, no cabo coaxial você pode ter. E é assim que funciona na prática os cabos coaxiais, tudo bem? O finalzinho dessa sessão ele vai discutir isso um pouco, tá? Mas, de novo, isso porque ele não é oco. Você, né, mudou alguns dos seus axiomas lá, tá bom? Tá bom. É isso. Né? É por isso que você tem que ter um exemplo do que eu estou falando. Você tem um guia retangular, você fala a onda, no final das contas, você tem que entender que ela está indo, refletindo, desculpa, aqui ficou tentando desenhar com o vídeo. Ela vai, reflete, de modo que você não pode estar se propagando só na direção Z. Bem? Tudo bem, você consegue, ele funciona, o guia de onda não funciona, não é que ele não funcione, mas ele vai ter essa propriedade. Quanto o coaxial, não, o coaxial ele vai mais limpinho, entre aspas. Alguém mais leu, tem alguma dúvida dessa sessão? Então, assim, para quem não leu ainda, com mais calma, o importante tem uma parte de conta algébrica, tem um algebrismo envolvido aí, certo? Principalmente aí no começo, aí, né? Quando você põe as condições de contorno, tem um algebrismo ali, né? Não acho que tenha nenhuma ultra sofisticação, mas assim, se você não botar no papel e acompanhando, é difícil acompanhar todas as passagens só lendo, né? E depois tem os casos particulares, que você vai... esse guia de onda acaba tendo, né, se abrindo, né? Você tem modos TE, modos TM, né? Na lista eu passei um exercício opcional que trabalha os modos TM, porque aqui no livro ele trabalha o modo TE. Então, quem quiser depois trabalhar, ele pode trabalhar neste modo TM e vai ganhar, digamos assim, vai entender os pontos, né, da passagem, um jeito de você, quem quiser fazer as contas melhor, pode ir logo para exercício opcional da lista. E aqui tem algumas coisas conceituais, tá, que tem que ver, que tem uma frequência de corte, certo? Que aparece, que assim, você no final das contas, se você tiver abaixo dessa frequência de corte, você não propaga, tudo bem? As ondas, enfim. Então, a onda não pode ter frequência baixa, tão baixa quanto você queira, tem uma frequência mínima. E a frequência mínima depende do tipo de módulo que você tem. Pode ter, né, uma diversidade grande de módulos, que são esses módulos MN, que a gente está estudando, né, o modo TE, mas o TE é MN, tem dois índices que dependem, né, da sua série de Fourier ali dentro. Mas, assim, a gente não vai entrar em milhões de detalhes, assim, mas é bom entender, porque daí, né, esse conceito de velocidade de fase, velocidade de grupo, vai ajudar vocês a ganhar essa intuição quando está falando. Vai ficar claro que ali a velocidade de fase é maior que a velocidade da luz, a velocidade de grupo ser menor, e etc. Acho que ajuda. Né? E o último exemplo, que é o cabo coaxial, é só um exemplozinho onde você tem um modo transverso, enfim, e mostra tudo. Funciona tudo. Bom, deixo para vocês aí, se quiserem, tem quinta-feira para a gente discutir se tiver dúvidas. Alguma outra questão? Alguém tem dúvida da lista? Alguma outra coisa? Não, da lista não, nem consegui começar a fazer. Eu tenho uma dúvida básica, sobre que está lidando com a ótica também. Se um feixe de luz é uma onda plana. Um feixe de luz é uma onda plana. Olha só, a onda plana é uma solução possível das equações de Maxwell, certo? Que pode ser uma boa aproximação para um feixe de luz em algumas situações. Exato vai ser difícil, uma onda plana é infinita, por definição, certo? Você tem que entender os limites de validade dessa aproximação. De novo, a luz do Sol chegando no seu telescópio aqui, ou no seu painel de luz solar aqui, painel, né, de captação de energia solar, a onda plana é uma ótima aproximação, certo? Você pode supor que o Sol está emitindo ondas esféricas, boa aproximação, e aqui na Terra tudo aproximadamente plano. Mas, de novo, estou fazendo a descrição puramente clássica, tá? Do seu feixe de luz depende do feixe de luz, né? Pode ser, pode não ser. Não sei responder genericamente. Não, tá bom. É porque umas aulas atrás a gente derivou aquelas leis da ótica. E aí estavam falando de feixes de luz, né? A gente tem... Continua, fala, Arthur. Eu fiquei em dúvida porque eu achei que uma onda
maneira infinita mesmo, e como o feixe de luz é uma coisa localizada, e as mesmas leis se aplicam. Isso. Então, a gente fez toda a nossa derivação formal no contexto de ondas planas, certo? O contexto de ondas não planas, a matemática fica muito mais sofisticada, tudo bem? Não é tão trivial. Alguns outros casos, tipo onda esférica, você consegue trabalhar em alguns contextos. Mas, de novo, a gente está trabalhando onda plana. Você tem que entender se a sua frente de onda pode ser aproximadamente por um plano. Aí é caso a caso. Você tem um feixe de luz, ele é, talvez, numa região de interesse, seja aproximadamente plano. Mas tem uma região, talvez, ali de borda, que não seja uma boa aproximação mais. Tudo bem? É que nem a hora... Enfim, você vai ter... né, se você tem uma luz, se você acende uma lâmpada e você vai dizer que aquela é uma onda plana, perto da lâmpada, não vai fazer sentido, certo? Se você for querer calcular taxa de energia emitida pela luz com uma aproximação de onda plana, mas você tem que fazer está emitindo em todas as direções, não vai ser uma boa aproximação. Então, é caso a caso, tá? E, de novo, quando você está falando de lei de Snell, se a onda não é plana, você tem que tomar cuidado, porque se a onda não é plana, o que é o ângulo de incidência? Ele varia ponto a ponto agora, tá entendendo? E aí, naquele ponto a ponto, talvez localmente, você pode localmente, numa região pequena, eu faço aproximação infinitesimal plana, certo? E aí, tudo que é local vai funcionar. Boa parte do que a gente fez na lei de Snell é uma coisa local, né? É uma ondinha chegando numa região, o que está acontecendo naquele entorno. Tá? Se naquele entorno você tem uma onda que não está variando apreciavelmente naquela superfície, você pode aproximar de novo com uma onda plana, é quase limite ótica geométrica, aí você vai ter ali, vai estar tudo funcionando, tudo bem? Vai estar tudo funcionando bem. Agora, se você tem uma região que você quer trabalhar onde a onda varia apreciavelmente, você vai ter que calcular ponto a ponto. Mesmo assim, localmente, você talvez, em muitos casos, vai funcionar. Localmente, a lei de Snell vai ser válida ainda. Mas não é agora um ângulo para todo mundo. Vai depender da sua região de incidência. Mas, a rigor, se você quiser fazer uma demonstração matemática mais profunda, é complicado, porque você não pode usar onda plana sempre. Né? Resultado eu quero dizer para vocês, essas regras não são muito particulares, elas têm uma ótima generalidade, visto dessa maneira, como em regiões pequenas, onde aproximadamente você supõe que naquela região é plano, e você trabalha naquela região, e faz isso região a região. Tá? Agora, se você quiser saber qualquer coisa global, tipo taxa de emissão de energia de alguém que está irradiando em todas as direções, aí você não pode trabalhar localmente, certo? Vetor de point integrado, né, por exemplo, num 4π, né, um ângulo sólido completo, e aí não vai funcionar. Tá? Ok. Professor, os estudantes eles têm acesso à matemática do IF? Todo mundo tem acesso. Todos os estudantes, professores, pós-docs. Me manda um e-mail. Todo mundo tem acesso, gente. Todo mundo tem acesso, pode baixar a licença e instalar, exceto que não essa semana. Porque é o seguinte, a gente renovou agora, em início de agosto, a gente fez a renovação, e aí o pagamento atrasou um pouco, eles estão processando lá o pagamento, e ainda não... Eu espero que seja questão de dias para reabilitar. Então, eu espero que seja questão de realmente, antes do final da semana, esteja tudo funcionando direito. Mas a gente tem uma licença já há muitos anos. Tá? Então, todo mundo tem direito a pegar e instalar. Isso é renovado anualmente, e anualmente é um sufoco, porque cada vez temos menos recursos. Né? Mas é isso. E me manda um e-mail para me lembrar, Arthur, que eu te respondo com quem quiser, todo mundo de vocês, quem quiser, me manda um e-mail que eu respondo com as instruções para instalar. Tudo bem? E te digo quando é que vai estar funcionando, mas é questão de dias. É um detalhe técnico. Todo mundo que já tem instalado está funcionando ainda, não parou de funcionar, mas quem quer uma nova chave, eles não liberam novas chaves enquanto o pagamento não é processado. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu estou preocupado que parece que vocês nem começaram a lista. A gente também está preocupado. Preocupado, porque a prova vai ser ano que vem. Então, a minha ideia era que vocês fizessem a lista para poder sortear a questão já na quinta. O que a gente faz? Você pode sortear sozinho, a gente confia. E deixar para entregar no final de semana. Eu não sou contra, não. Não, olha só, então. Eu posso deixar vocês entregarem no final de semana. O que é a minha preocupação com isso? Eu posso sortear na próxima aula. Aí não, se vocês vão entregar no fim de semana, eu só não vou garantir corrigir para terça-feira. Esse é o problema, tá entendendo? Não é questão de sorteio.
É a questão de vocês terem ela corrigida antes, né? Mas tudo bem, eu tenho a lista ainda para fazer isso, eu vou fazer. Podemos fazer assim, eu corrijo depois e vocês entregam, sei lá, até sábado ou domingo, algo assim, porque a ideia é que vocês tivessem um respiro de entregar a lista e revisar questões para a prova, certo? Porque a lista tem muito trabalho manual e eu gostaria, eu aconselho vocês sempre para a prova, depois darem uma respirada, passou aquele sufoco da lista, né? E ver se as questões que você ficou um pouco de dúvida na lista, você consegue ter tempo de voltar lá, esclarecer, etc. Ou fazer uns exercícios sugeridos que não são para entregar. Então, eu não gosto de pedir assim, entrega na segunda, acho que é ruim. Tá? Vocês vão ficar com essa revisando, repolindo a lista. O que a gente faz? Sábado, domingo? Sábado, tá bom? Tá bom. Alguém é contra? Última chance. Dou-lhe uma, dou-lhe 3, dou-lhe 5. Então, olha só. Sábado, tá bom, gente? Para mim tá bom, já dá uma aliviada para poder dormir. Dormir é bom. Principalmente até para a prova, para chegar descansado para a prova. Então, olha só, assim, de novo, eu sei que vocês têm aí outros compromissos, a minha ideia era só tentar ter conseguido fazer isso com antecedência, mas tá bom, tá corrido. Mas deixa para sábado, final de sábado, eu vou mandar no Slack para todo mundo ficar sabendo. Show. Qualquer dúvida, tragam quinta-feira também. Final. Senão, a gente começa o capítulo 10, quinta-feira. Se quiserem que eu faça algum exercício, coisa assim, vocês já peçam. Senão, a gente vai para o capítulo 10. Tá bom, pessoal? Bons estudos aí. Acho que tá bom por hoje. E até quinta. Até, gente. Tchau, tchau. Obrigada.